Nobres pares, amigos presentes aqui na galeria, internautas, telespectadores da TV Câmara, um bom dia a todos. Queria iniciar minha fala sobre uma indicação que eu fiz ao prefeito Hamilton. Nós temos falado muito das questões aqui de entulho. O vereador Valmir tem sido um vereador combativo nessa questão, o vereador Edgar, eu acho que preocupação de todos, mas enfim, a gente tem sempre pautado essa questão da quantidade de entulhos que a gente vê jogado pela cidade, principalmente em áreas públicas mais afastadas e em terrenos baldios. Não vou aqui entrar em detalhes sobre os prejuízos que isso traz para a nossa sociedade, direta e indiretamente. Enfim, é preciso combater esse tipo de atividade e nós sabemos da dificuldade que é. E eu vi no jornal que São José dos Campos está adotando uma medida. Eu achei interessante, estou fazendo essa proposta para o prefeito. Nós sabemos que seria o ideal que tivéssemos câmeras colocadas por toda a parte da cidade, mas isso se torna inviável pelo seu custo. E nesse sentido, a indicação que eu fiz foi que a prefeitura adquirisse algumas câmeras móveis, câmeras que pudessem transmitir as imagens por rádio. E essas câmeras, sendo portáteis, elas podem ser colocadas em alguns pontos estratégicos para que a gente possa inibir a ação dessas pessoas que ainda têm essa prática de despejar entulho e lixo em áreas que ficam afastadas. Nós gostaríamos que esse tipo de recurso não precisasse ser investido se as pessoas tivessem um pouco mais da compreensão do que é esse problema dessa sujeira que as pessoas deixam nessas áreas. Na ânsia de querer se livrar do problema dele, ou seja, tirar da sua casa, ele acaba transferindo esse problema para outras pessoas, e o que é pior, transfere para a prefeitura ela tem que gastar mão de obra, tempo, recursos, para poder fazer a limpeza daquilo que não precisava ser sujo. Trabalhei muito tempo em fábrica, e em alguns cursos as pessoas perguntavam assim para os funcionários: qual é a melhor forma de você manter um ambiente limpo? Aí ele respondia: limpando. Na verdade não é, a gente não sujar. Se a gente não sujar, a gente não precisa limpar. As ruas da cidade, a gente percebe que ainda há uma falta eu vou usar até o termo aqui, falta de educação. Eu sei que isso é cultural. Muitas vezes você vê a pessoa jogando bituca de cigarro, resto de frutas, papel de bala, essas coisas. Parece uma coisa muito simples, mas se a gente não fizesse isso, né? E aí o Edgar, que eu vou usar o exemplo do Japão, né, Edgar? A cultura que aquelas pessoas têm, a preocupação dele pegar alguma coisa na mão até achar um lugar para poder se desfazer daquilo. Então, gente, é uma questão cultural. Eu não vou aqui, obviamente, ensinar e nem resolver esse problema, mas a gente precisa chamar atenção, porque esse problema, ele acaba fazendo com que o poder público gaste recursos em coisas que não precisavam ser colocadas. Então, eu estou fazendo essa sugestão para que o prefeito, infelizmente, porque a gente não gostaria que as pessoas jogassem entulho, mas já que jogam, vamos puni-los, porque parece-me que quando você mexe no bolso do camarada, aí ele sente. E nessa esteira das câmeras também, eu amplio para um projeto, inclusive, que a gente aprovou em primeira instância aqui na semana passada, que é a questão da pichação. Porque a gente sabe que a pichação ela acontece em horários que normalmente tem poucas pessoas nos arredores, e essas câmeras colocadas em locais estratégicos poderão dar um resultado e inibir também a ação dos pichadores. Hoje de manhã eu estava assistindo o jornal e uma preocupação, e aí eu quero fazer, na verdade, aqui chamar a atenção da população. Daqui a alguns meses nós teremos eleições para presidente, governador, deputados e senadores. E eu percebo que parece-me que a preocupação da sociedade sempre quando tem eleição local, prefeito e vereador. Mas se esquecem, e hoje foi muito falado aqui, dos problemas que nós temos hoje, porque lá no Congresso Federal é onde está a capacidade de fazer leis que alteram as nossas vidas, né? A vereadora Rose até colocou aqui a questão da lei de licitação, uma lei super antiga, que não é atualizada, é uma lei obsoleta que só trava o sistema, e os deputados estão lá, ninguém se importa com isso, mas ela afeta diretamente a vida das pessoas.
O Edgar colocou a questão aqui, por exemplo, dos prazos que não são respeitados. As empresas entram, ganham a licitação, não cumprem aquilo que está no contrato, e às vezes o gestor público não tem muito o que fazer, senão esperar que as coisas aconteçam. Porque às vezes o trabalho que ele vai ter para pegar a segunda colocada ou fazer uma nova licitação, o tempo será maior, e aí afeta diretamente a vida de vocês. Por que eu estou falando isso? Hoje de manhã sai uma notícia que um grupo de deputados estão propondo uma medida provisória, acreditem se quiser, para reduzir o valor das multas que são imputadas hoje aos convênios médicos. Gente, eu fiquei horrorizado quando eu vi uma coisa daquela. É um absurdo. Graças a Deus, né, o Arthur Quioro e a presidente Dilma já disseram que vão vetar essa lei. É um absurdo, gente. Agora eu pergunto para vocês, procurem saber quem são esses deputados, quais são os partidos que estão envolvidos nesse projeto de lei, porque só vem a prejudicar a sociedade e, com certeza, eu vou falar aqui claramente, devem estar levando por fora dessas empresas, né, desses convênios médicos. Porque abaixar o valor, porque é o seguinte, você paga o convênio médico e aí ele não cumpre com aquelas obrigações. Aí hoje existe um dispositivo que multa essas entidades. Agora os deputados querem fazer uma lei para você diminuir isso. Ou seja, você vai favorecer aquela pessoa que está prejudicando a sociedade. Então, você vê o tamanho da nossa responsabilidade nas eleições, quando nós escolhemos os nossos deputados. Então, eu preciso conhecer o histórico desse deputado, a quem realmente ele está servindo. Aí a vereadora Rose fala sempre aqui, né? É impossível servir a dois senhores, porque eles falam que serve o povo, mas não é verdade. E esses deputados que vêm com campanhas milionárias aí, pagando um bando de gente que sai para a rua e comprando votos, tomem cuidado, porque vocês podem ter certeza que isso vai ter um preço muito caro para cada um de nós aqui da sociedade. Enfim, fica aí esse recado. Eu sei que a gente ainda está pensando em Copa do Mundo e depois as eleições, mas fiquem atentos, porque são os deputados federais e senadores que mexem diretamente com as nossas vidas. Então vamos cobrar desse pessoal aí. Por último, eu queria dizer, até em relação ao que o Décio colocou aqui, e o Décio é um amigo, ele sabe disso, nós temos um respeito mútuo um pelo outro. O Décio era do Partido dos Trabalhadores e, na oportunidade, eu gostava muito da postura dele, né? Gosto da postura dele, e hoje ele está defendendo, obviamente, o sindicato, mas assim, a gente queria também dizer que às vezes a gente fica encurralado, né? Fica entre a cruz e a espada. Eu acredito que quase todos os vereadores aqui têm recebido pressão de grande parte do servidor público para que a gente vote esse projeto do reajuste. Se é ou não bom ou ruim, essa é uma outra questão. Agora, quanto mais tempo a gente deixar isso para trás, o servidor fica sem receber essa diferença. Agora, eu tenho recebido inúmeras ligações aqui, e acho que outros vereadores já nos procuraram, pedindo para que a gente vote, para que eles recebam ainda no final desse mês. Porque se a gente não votar, o tempo vai passando e vai acontecer o que já aconteceu lá atrás. Não se votou o projeto, eles ficaram sem o reajuste. Então, infelizmente, a gente aqui não está aqui para defender A ou B, e com relação também à nossa posição em relação a esse aumento, a gente gostaria que fosse muito mais. Mas dizer que a gente é contra isso, a gente teria que votar contra, e eu não vou fazer isso. Tá? Esse vereador não vai votar contra, porque eu acho que é melhor ter isso e depois brigarmos por algo mais. Porque ter a ilusão que se a gente não votar esse projeto, o prefeito vai se sensibilizar e dar mais, vocês estão equivocados. Eu acho que a gente pode continuar essa negociação, independente desse projeto já estar votado e os servidores receberem já no dia 30 essa diferença. Por fim, eu quero dizer que o nosso gabinete está à disposição. Podem entrar em contato aí com a nossa assessoria, nosso telefone é o 3955-2204. Aproveitar aqui a todos os jacarienses e a todos nós, uma Semana Santa muito iluminada e uma boa Páscoa a todos, tá certo? Voltamos na parte da tarde para a votação dos projetos. Muito obrigado a todos.